isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Ele vem falando, ele veio falar o que está acontecendo aqui no meio. O que está acontecendo com o pessoal em casa. Gente, a nossa vida é isso, Nós vivemos em guerra constante, é luta com o diabo, com a carne, com tudo que é contra Deus, o mundo. Nós temos que mudar o mundo na nossa vida. Você não vai mudar o mundo inteiro, você vai mudar o mundo na tua vida, olha isso aí. Porque Jesus falou, não se conforme com esse mundo. Muda aí a tua cabeça, com a palavra de Deus. É isso que você tem que fazer. Porque você não é do mundo, você está aqui, mas você não é daqui. Não é o máximo isso, gente? Você tem que ter revelação disso. Você tem que mudar o seu mundo. Se cada um aqui mudar o seu mundo, já faz uma diferença brutal, gente. É bárbaro isso? Porque nós começamos a comandar, nós temos autoridade. Então, nós estamos comandando no exército de Deus. Soldados que estão na linha de frente, comandando e derrubando todo o mal. Então, você se torna uma bênção, olha isso. É isso que é ser bênção. É uma coisa que flui de você. Não é uma coisa carnal. Oi, querido, tudo bem? Oi, amada, tudo bem? Oi, pessoal. Não, nem sempre. É o que flui de você. Tem que fluir. Tem que estar aberto esse canal do Espírito. Mas como que fica aberto? Orando, adorando, pensando em Jesus, guerreando. Eu não quero isso, eu não aceito. Eu tenho a paz, eu tenho a força, eu tenho equilíbrio. Eu tenho a presença de Deus em mim. É isso, gente, é o máximo. Então, você que está comandando, você está na vitória, porque o mal não vai vencer você. Então, você vai começar a enxergar as coisas no Espírito. Você tem que saber o que está rolando, porque o mais real de tudo que acontece é o que está no Espírito. É invisível para os olhos naturais, mas para o Espírito, gente, aquilo é verdadeiro, é real. Tanto a parte de Deus quanto a parte de Satanás. São coisas sobrenaturais, invisíveis para esses olhos. Você não pode andar com esses olhos aqui. Isso aí são 5 sentidos que bloqueiam a tua vida, você nem sabe o que você está perdendo. É horrível isso. Né, gente? Isso chama-se cegueira espiritual. Mas o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. É isso mesmo. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está. Mas não é clichê isso aí, tá? Maior, você tem que viver isso. Do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos aqui. E que a paz de Jesus reine no seu coração. Paz de Jesus, gente, é maravilhoso, porque é só Ele que dá, porque é Ele. A pessoa dele é paz. A pessoa dele é amor. A pessoa dele é alegria. A pessoa dele é força. A pessoa dele é vida. Que se chama graça. Já existe, está dentro de você. Não adianta, Jesus falou, não adianta você procurar o reino de Deus, nem aqui nem acolá, está lá em Lucas. Está dentro de você. Jesus falou isso, ele já ensinou tudo, gente, é maravilhoso. Agora vem cá, coisas acontecem, vem baques na vida, lógico, o diabo está aí. Esse mundo é governado pelo diabo. É ele que governa o mundo. Mas a terra não é dele. Esse planeta não é dele, coisa nenhuma. É de Deus. Tá? Ele está aqui governando com a mentira dele, que é poderosa, tem poder.
para aqueles que não querem sair da mentira e ficam enganados. Depois não sabem nem como guerrear. Né? Então, muitas vezes você entra numa situação de assim, ninguém me ama, epa, ninguém me quer, essa é comer do diabo. O que é isso? Eu sou pobre, desvalido. Credo, coisa feia, né, gente? Isso aí é lá no inferno que eles ficam cantando esses negócios, porque aqui de Deus não tem nada disso. Agora, você fica se sentindo para baixo por causa disso, daquilo que aconteceu, isso aí é direto. Se você não é forte espiritualmente, é aí que o diabo vence e ele vai roubar tudo. Porque, gente, contratempo acontece. Né? Às vezes o cara fecha você no trânsito, faz um horror, te xinga, para o carro, pode acontecer isso. E você fica, na hora a tua carne pode vir, mas depois vem o equilíbrio, porque você anda com Deus. E se você ficou chocado, vai orar. Para você ficar livre. Vocês estão acompanhando? Você não pode deixar isso dominar a tua vida. Isso não pode ser dor dentro de você. Isso não pode ser, sabe assim, desespero, que você está perdendo. A vida é horrível. A vida não é horrível coisa nenhuma. A vida do diabo que é horrível. A vida de Deus é maravilhosa, ela não acaba. Ela não tem fim. Sabe? Ela é esperança sempre, ela é renovação sempre, é vida, é força, é combate. Então é isso aí, gente. A vida com Jesus é combate. Você tem tudo, todas as armas. Então não é para você ficar andando aí, mas esse mundo está horrível. Claro que está horrível. Ele está no osso, gente. Nós estamos vivendo uma pré-tribulação que faz parte do arrebatamento. Que existe, tem na Bíblia. Isso é uma pré-tribulação. Porque Jesus já falou, vocês vão ver isso, aquilo, mas ainda não é a hora. Não é que ele falou? Então está essa balbúrdia. Mas nós estamos com Deus, Ele nos assegura. Então você não pode ficar vivendo no foco do mundo. Porque o mundo é o diabo, é ele que está governando. E vai chegar o dia que ele vai mostrar a cara dele, a ruindade dele, e o mundo inteiro vai ver. Mas nós nem vamos estar aqui, graças a Deus, começa a ver a cara do diabo. Ele é contra nós, ele nos odeia e ele usa tudo para acabar com a nossa vida. Então eu não posso fazer o jogo dele, porque ele vem e ele me destrói. Então não tem como eu combater o diabo se eu estou no jogo dele. Né? Foi isso que Jesus falou. Você tem que amarrar ele. Jesus falou. Quando o homem forte vier, que é o diabo, quando o homem forte vier, você tem que amarrar ele. Você não pode deixar ele chegar aqui na tua casa, que é a tua vida, e fazer o que ele quiser. Está escrito lá no Evangelho. Você tem que amarrar ele. Uma vez a pessoa, aonde que está escrito na Bíblia que tem que amarrar? Vai ler, querido. Já está lendo os Evangelhos? Se você ler prestando atenção, você vai achar. Porque Jesus já falou. Está claro lá. Olha, quando ele vier, o homem forte, ele vem para acabar com tudo. Ele vai destruir, ele vai roubar, ele vai entrar na tua casa, ele vai acabar, entrar na tua casa, na tua vida. Que é você mesmo. Mas você amarra ele. Você amarra ele. Para ele não fazer mais nada. Porque é você que vai governar, não ele. Você que tem que dominar o diabo, tá? Porque o diabo é mentiroso. Então você não pode andar na mentira de nada, gente. Tem que andar na doutrina certa. Porque o religioso, ele arruma desculpa para tudo que está escrito na Bíblia. É terrível. Porque é a conversinha do diabo. Igual ele fez com Eva. Deus falou? Mas não, você não vai morrer. Aliás, os seus olhos vão se abrir, aí você vai ver quem que você é, o que que você tem. E você vai então chegar acima. Isso quer dizer, ele quis dizer para Eva, não, você vai ficar assim, um Deus. Você não vai precisar mais ficar dependendo dele. Então o diabo, ele distorce. Não, a Bíblia não é bem assim. Bom, se um religioso vier conversar comigo, vai levar palavra de Bíblia em cima, porque fala, mas não é isso que está escrito. Tem uma vez, nas conferências do pastor dele, o que tinha lá era religioso, que o Brasil inteiro religioso foi lá. Aí, não sei que, mas o livro do pastor David é muito bom. Eu disse, eu estou
traduzindo, lá um pessoal que estava ali fora, esperando no intervalo, e vieram lá conversar comigo. Mas eu já estava indo nos Estados Unidos, nas conferências. Aí esses pessoal aí, mas então, como que é esse negócio do livro dele? Eu falei assim, não, mas é porque o pastor David teve revelação de Paulo, das coisas que Paulo... Haha, não me vem com essa revelação de Paulo, isso aí eu já estou cheio de... Gente, é isso que é. É isso que está por aí. O pessoal não tem revelação. Sabe o que é revelação? Por aí, nos cristãos que não têm a verdadeira revelação da palavra, quando eles falam assim, então hoje lá na igreja teve uma revelação e o ministro falou para uma pessoa lá e falou, olha, vai acontecer isso com você. Isso não é revelação, gente. Isso aí é os dons do Espírito Santo, os 9 que estão lá na 1 Coríntios, capítulo 12. Sabe, profecia que é dada, palavra de conhecimento, não tem nada de revelação. Vocês já não escutaram o pessoal, o crente, falar isso? Não, você tem que ver, ontem foi maravilhoso, porque a revelação que veio, que foi falado para mim, não, isso não é revelação, isso é palavra de conhecimento. Ou uma profecia, pode ser, mas precisa ver se é verdade também. Porque quem nem está orando em línguas, nem tem revelação da palavra de Deus, de onde vem esses dons, gente? Me diga. É complicado, né? Porque pode ser que na hora que começou a orar um pouco em línguas, não sei o que aconteceu, mas não tem fundamento na palavra, daqui a pouco aquilo desvia, vai tudo para outro lugar. Não perdura. O diabo toma conta. Tá? Então, nós precisamos ler bem a palavra de Deus para nós estarmos... E orar em línguas, porque o Espírito Santo é o filtro da doutrina. Não é o máximo isso? Você não quer saber que você está certo ou você adora ficar enganadinho? Eu não, eu quero saber se eu estou certa. Eu não quero ficar enganado. Gente, antes de eu conhecer o pastor David, um dia de manhã naquelas orações que eu fazia todo dia, sempre fiz, mas me veio Jesus, eu senti ele no trono, não sei nem explicar, espiritualmente. Jesus, se fosse hoje o dia do julgamento, quem seria eu nesse julgamento? Ele não falou nada. Mas depois eu fui saber, gente, doutrina errada da Igreja Católica, ficar invocando tudo que é santo, ABCD, sabe? E coisas que não ensinam a orar nada, e Jesus nem é tão exaltado. Agora mudou um pouco depois da renovação carismática, graças a Deus. Né? Porque Deus sair de lá por causa da renovação. Porque eu andei com Jesus, de verdade. Mas então, gente, quem não tem revelação da palavra anda no engano, doutrina errada. Agora, vocês estão aqui ouvindo ensinos. Os ensinos são bons, porque eles são de revelação do Espírito Santo que vem de um para o outro. Ah, não, eu não quero ouvir ensino, eu vou ler, eu já... Então, você vai levar o quê? 1000 anos? Para você entender o que Paulo entendeu, o que Pedro entendeu, o que Tiago entendeu. Então não precisaria dos dons, dos ofícios na igreja precisaria? Não, então. O povo inventa com a religião. Tem que ter um ensino ungido com a revelação do que Deus está falando na Bíblia para mudar a nossa vida. Por isso que isso é importante. Não, eu não vou nessa igreja aí, porque, nossa, é um tal de mandar orar, de mandar fazer. Então é melhor ir ali na outra do lado. Porque ali é só canta, você não precisa mais nada. Você fica no engano. Porque para você ficar livre do engano, você tem que ler Bíblia, orar, ficar na presença de Deus, ouvir os ensinos que tem revelação. Senão você nunca vai chegar lá. E não é bom isso? Quanto que você já não abriu os olhos espirituais? Fala. Cada vez mais, sabendo quem é esse Deus. Você tem que ir buscar conhecer Deus, porque o religioso não conhece Deus. Na lei, ninguém conhecia Deus na lei. Na lei, ninguém conhecia Deus. Eles precisavam de intermediário para falar com Deus. Nunca eles falaram com Deus. Nunca ouviram a voz de Deus. Agora não, olha aqui que vantagem que nós temos na nova natureza. Não precisa ninguém falar com Deus. Você tem o Espírito Santo. Deus fala com você.
Você tem que buscar Deus, você tem que ter revelação, ler Bíblia, porque você vai começar a ouvir Deus. Ele vai devagar, conforme você está aprendendo. Você está crescendo, você já entendeu alguma coisa. Então, isso já é revelação, você teve entendimento. E depois das suas condutas, tudo que bate com a palavra, então ninguém fica, não, você recebeu revelação dessa parte porque você está ouvindo os ensinos, isso ajuda. É isso aí. O ofício de mestre de ensino é para isso. É o mestre, é o professor. Você quer um professor? Nós falamos isso, é a mesma coisa. Mestre de ensino e professor é a mesma coisa, é o mesmo nome, é um ofício, assim como o de pastor é um ofício, tá? Os dons operam em todo o corpo de Cristo, em todas as pessoas que nasceram de novo. Agora, nos ofícios, tem os dons que mais sobressaem. Agora, o pastor é o que carrega praticamente todos os dons, porque é o ofício que mais exige, porque tem que estar com o rebanho diariamente. Então, precisa mesmo dos dons. Tá valendo, né, gente? Estão entendendo? Então, é isso aí. Então, não é para você ficar cego espiritualmente e não saber que você é favorecido de Deus. Mas você não sabe receber o favor, porque está na religião, porque está na doutrina errada, porque ainda usa a tua força, porque ainda quer comandar sozinho. Aí não vai. Então, vamos ver um pouco disso hoje? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Vamos ver isso aqui. Quanto mais você estuda, lê a palavra, ouve os ensinos, mais vai abrindo a sua cabeça para você praticar, não é só para ficar na cabeça. Porque primeiro começa na cabeça, né, gente? Porque tem que... Depois o Espírito Santo faz aquilo virar vida, entra dentro do seu coração. E o seu espírito começa a comandar. Então, em primeiro lugar, o espírito, depois... primeiro lugar o espírito, depois a alma e depois o corpo. Sendo que sem o espírito nascido de novo, ou com a mente renovada, a alma, né, submissa ao espírito, fica a alma, o corpo e o espírito lá para trás. Sem ação alguma. O religioso é isso. Quem comanda é a alma. Tá entendendo? Eu preciso da lousa aqui, gente. A partir da semana que vem, lousa, hein? Pode já deixar aqui. Porque para você entender se eu fizer esse desenho. Vamos dizer 3 hominhos. 1, 2, mais um aqui, 3. Agora você nasceu de novo, é o espírito. Primeiro lugar. É assim, de frente. Primeiro lugar, o espírito. Segundo lugar, a sua alma. É o espírito que manda no que você pensa, no que você faz, no que você decide. É o espírito que manda na alma. E por último, o corpo. Ele vai ser beneficiado porque do espírito passa para a alma, passa para o corpo. O corpo está bem para andar aqui nessa terra até o fim. Não capengando. Não é para andar capengando, morrendo. Como é que você vai servir a Deus capengando, meu filho? Você tem que estar com a força. Mas antes era o quê? A alma, o corpo e o espírito. Quem nasceu de novo e não renova a mente, está nessa ordem ainda. É a tua alma que manda completamente sem Deus. E depois, se Deus quiser, né? E parece que ele não quer, né? Porque quando é desse jeito, ele não está nem aí, Deus. Ele está aqui atrás. Ele está aqui atrás. Ele não faz nada. Não tem acesso. Você entendeu isso? Que agora é o teu espírito. A tua alma vai ter que estar subjugada ao teu espírito. Para você entender quem é esse Deus que habita em você e que nada te falta, depende de você. Depende só de você, porque tudo Deus já fez. Estão acompanhando? Então, é para você deixar o seu espírito comandar você. É dele que vem a fonte da vida, né? Que está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 22.
não é dele. Vem a fonte da vida para você. Aí você fica, nada está dando certo. Porque é a sua alma que está comandando, a tua força te dá frustração, não leva você em lugar nenhum. A tua força vira em frustração, desânimo e desistência. Que é isso que as pessoas fazem. Eu não sei por que Deus não quer agir. Não dá para você ajudar? Eu não posso comandar o Espírito de ninguém, eu não sou o Espírito Santo. Eu não posso pôr fé em você, eu não sou o Espírito Santo. Eu não posso fazer você acreditar, eu não sou o Espírito Santo. E não adianta eu orar se você não quer, não vai acontecer nada. Jesus orou para os que não creram lá na cidade dele. Falou, vamos embora daqui, porque aqui ninguém crê. Não foi? E vazou, né? Como eles dizem hoje. Ô, gente, vamos vazar. E foi embora, falou, vamos sumir daqui, porque aqui não tem fé nessa cidade. Porque só anda no que vê. Mas esse homico aí, quem é esse homem aí? Não é filho de José lá? Aquela Maria, né, mãe dele lá, sai fora, vai. O que ele está querendo agora, ser Deus? Faça-me o favor. É isso que é alma. Não crê, não tem nada. Porque tem que mudar de vida. O seu jeito de pensar tem que mudar, o seu jeito de agir tem que mudar, o seu jeito de viver tem que mudar, o jeito de você reagir a todas as situações tem que mudar. Mas não é com a tua força, é Deus que vai fazendo. Porque com a tua força você tentou, né? Segunda-feira até que estava bonzinho, mas da terça em diante sai de baixo. Ninguém aguentou. Voltou tudo ao mesmo. Ei, qualquer pedra que cai do barranco abala a tua vida. O que é isso? Está na alma. Deus não pode fazer nada, porque você fica olhando para as coisas com os olhos naturais, você não tem visão espiritual. Então você não sabe comandar. Se você não tem visão espiritual, você não sabe comandar. Você fica quieto, mudo, que é isso que o diabo quer, sem ação, dominado por ele, dominado pela alma, aonde as trevas estão. Vocês estão acompanhando isso? Não fica andando pelo que você vê, não. Você tem que ser guiado aqui por dentro para ver até onde você está bem longe. Você já está sabendo que a coisa não está boa. Então você vai comandar. E você vai saber onde é para você ir e onde que não é para você ir. O que é para você fazer e o que não é para você fazer. Porque o religioso, ele faz coisas que jamais ele deveria fazer. E é só chapuletada. Porque faz coisas da cabeça. Vocês estão acompanhando? Vai onde não tem que ir, faz o que não tem que fazer. Porque o religioso não aceita o que Deus fala que é para fazer. Então, se eu ando com uma pessoa religiosa e eu faço o que Deus mandou eu fazer, ela vai ficar horrorizada, espantada. Que é isso? Não conhece Deus? Mas Deus está te livrando. Seja quem for, se você é guiado pelo Espírito Santo, você faz o que Ele diz, e olha, porque Ele está livrando a tua pele. Para o teu bem. E daí, quem quiser que pense o que queira. Assim foi Jesus. Ele não ficou agradando ninguém. Ele tinha visão espiritual, ele não ficava andando pelo que ele via, não, coisa nenhuma. Tanto que ele falava, por que vocês estão discutindo isso aí? Mas eles não estavam discutindo na frente, eles estavam fazendo fuxico atrás. Ué, mas vocês estão falando isso por quê? E aí, ensinava. Entendeu? Vocês estão acompanhando? Não é demais isso? É vida espiritual, minha gente. Mas, isso daí você tem que passar tempo com ele. Larga a mão. Isso aí é gradativo, você ir mudando de vida. Que é crescimento espiritual. Porque você, com a força do Espírito Santo, você decide ser guiado por ele. Tipo, agora isso é que vai ser. E acabou, e fim de papo, eu não estou com medo de nada. Por que nós às vezes fazemos coisas? Porque nós estamos com medo dos outros. Eu já ensinei isso aqui, outro dia. Já ensinei bem isso, vai pegar um ensino aí. Está com medo porque você não é guiado por Deus. Está com medo de homens? Porque você ainda não chegou lá. Não foi o Espírito Santo que está guiando, guiou você. Não está guiando ainda. Porque se é o Espírito Santo, fala assim, eu não quero nem saber. Aconteça o que acontecer, Deus está comigo. Eu estou com Ele e é para sempre. Eu não estou com medo de nada. Acabou. Valeu. Isso aqui que eu estou falando é tudo coisa espiritual. Vocês têm que experimentar.
Porque quando você for chegando assim lá, você vai sabendo, não, eu tenho força, é isso aí, acabou. Não estou com medo de nada. Pode vir quem for de autoridade na tua vida falar que não, mas se Deus falou que sim, acabou. Você enfrenta. Porque você depende de Deus. Aí que está a diferença. Está valendo? Você tem que depender de Deus. Você não vai fazendo coisa da tua cabeça que não vai dar certo. Mas então, o que eu quero mostrar aqui é que muitos cristãos, eles não entendem Deus, porque, assim, o jeito de Deus, isso tudo que eu estou falando, como que Ele guia, como que Ele quer, abençoa, como que Ele quer fazer o bem para todos. Porque são cegos espiritualmente, ainda não conhecem Deus, não foi definido Deus para eu já trouxe ensino sobre isso. Não foi definido ainda para essa pessoa no coração quem é esse Deus, a bondade, o caráter de Deus. Que ele mesmo diz aqui, eu só penso bem de você. Você não atingiu isso ainda, porque com a tua mente você não atinge. Tem que fluir do seu espírito para mudar a tua mente. Quanto mais você meditar nisso, mais o Espírito Santo vai aprofundar isso em você, até isso ser a verdade da tua vida, para você ter tudo o que você precisa e além. Amém. Então abre lá, Gênesis 12, versículo 2, está aqui, olha só. Precisa aprender a conhecer o coração de Deus, gente. Gênesis 12, versículo 2. Deus, então, aqui, presta atenção que ele está falando com Abraão. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, aqui ele fez uma revelação do próprio Deus, de quem ele é, esse Deus Pai, para Abraão, sobre o propósito dele para a vida de Abraão com relação à prosperidade. Porque muitas pessoas não tiram o pé do lodo, porque não conhecem o coração desse Deus. Olha aqui, ele fez uma super revelação de quem ele é para Abraão. E o propósito dele sobre a prosperidade. Isso que é maravilhoso. Ele disse, olha, eu vou te abençoar. Vou te engrandecer o nome. Para quê? O final do versículo. Para você ser uma bênção. Não pense que Deus vai te abençoar para você ficar andando aí de balão aí para a rua. Não. Você até pode andar. Mas antes disso você tem que ser uma bênção. Olha que demais. Porque vai fluir de você. Agora, que tipo de bênção? Qualquer tipo. Qualquer tipo. Não é com a tua cabeça que você é bênção, porque você não é bênção coisa nenhuma. Porque o povo aí do mundo, cego, trevas, sem Deus, perdidos, eles ficam fazendo favorzinho um para o outro, parece que é tudo bom, mas não é não. Porque qualquer coisa, né? Eles fazem o mal para os outros. Um faz para o outro. Agora, quem é nascido de novo e anda no Espírito, flui. É sem esforço, aquilo flui. Ser bênção, flui. Não é o máximo? Então, veja agora 2 Coríntios capítulo 9. Eu vou falar aqui sobre finanças, dinheiro, porque muitas pessoas ficam um pouco... Tem muita gente que tem problema nessa área. Mas isso daí... Eu aprendi com Deus esse negócio. Foi maravilhoso eu ter ido para os Estados Unidos. Eu aprendi tudo que eu precisava, viu? Que agora eu estou cada vez desenvolvendo mais. Não que eu sei tudo, eu estou crescendo. Mas eu consegui entender e ter essa visão. Então veja aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 9, nós vamos ver os versículos de 8 a 10. Diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Toda graça é tudo que você precisa, tudo que Deus está na graça, é Jesus, é a pessoa dele. A fim de que tendo sempre, digam sempre. Sempre. Em tudo, digo em tudo. Ampla suficiência. Superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia,
Quando eu oro aqui, eu falo isso, né? Ele dá semente para semear e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Era 3 sementes que está na mão, ele vai pôr um monte de semente. Cai tudo. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Que eu já mostrei que a justiça é um dom, né, gente? Que nós recebemos. Fomos justificados. E ainda ele diz aqui que tem frutos da justiça. É só bênção. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Quer dizer que através de nós é feito glórias e graças a Deus, porque por nosso intermédio é para que todos sejam generosos por estarem enriquecidos. É demais, né? Ele não falou empobrecido. Ou, como que fala? Médio? Não, é ampla suficiência. Ele fala aqui em ampla suficiência. Então, ele já disse que é para nós. Aqui, novamente, está explicado o que ele falou para Abraão. Que ele nos abençoa para nós sermos uma bênção. Porque ele dá a semente que é para nós ajudar os outros, com generosidade. Sermos bênçãos. Gente, isso não é só na vida financeira, é em toda a graça de Deus que flui de nós. Mas também a financeira, para quem está com problema, que não sabe sair dessa condição, tá? Então, ele diz que nós somos bênçãos e vamos ser bênçãos para os outros. Aqui está confirmado o que ele disse lá para Abraão, ok? Tanto que Abraão, gente, ele foi e fez toda a oferta e dizimou para Melquisedeque, um sumo sacerdote que nem tinha genealogia de sacerdote. Ninguém sabe de onde ele veio. E quem que falou para Abraão que era? Deus, né? Então foi o primeiro caso de fazer o dízimo, de dar aquilo que era previsto para ele fazer. Hoje, na nova aliança, as pessoas vêm perguntar, é para dar dízimo ou não? Não está destituído o dízimo. Isso aí é você com o Espírito Santo. Você dá oferta é uma coisa. Se você tem um lucro excessivo de alguma coisa que você adquiriu, obviamente, aquilo também, você tem que fazer uma oferta daquilo, um dízimo, digamos. Né? Porque é isso aí que Deus está te dando, semente para você semear. Tá? Então, eu estou falando disso, de dinheiro, mas isso vai além. Então, vamos repetir aqui comigo, vamos fazer uma oração aqui. Eu estou abençoado, ou abençoada. Eu estou abençoado para ser uma bênção. Eu tenho pão para comer. E tenho tudo para suprir as minhas necessidades. Para pagar as minhas contas. E ainda tenho semente para semear. Eu tenho o que preciso. Conforme está escrito aqui. Com ampla suficiência. Amém. Então, se você receber revelação disso, você vai livrar a tua vida da dureza. Você tem que receber revelação disso. Gente, eu recebi. Como é que eu consegui? E eu recebi já ministrando, fazendo o que Deus queria. Porque eu não podia ser e nem sou dependente do meu marido no meu ministério. Sou dependente de Deus para eu estar aqui pregando. Para esta igreja estar aqui em pé. Para nós termos o que nós precisamos aqui. Fazer o que Deus quer que nós façamos. Com obediência, sem ficar explorando os outros. Vamos fazer mais uma oferta, mais uma, mais 4. Gente, tem culto que eles fazem 4, 5 ofertas, é porque o dinheiro não deu ainda. Vocês têm que fazer mais. Então, você não está orando, né, o pregador? Você devia de ficar lá nos pés de Jesus, que ele vai dar um jeito. Ele vai falar com as pessoas o que é para as pessoas fazerem. Tem 1000 exemplos de Kenneth, de David, de todo mundo. E o meu mesmo, que eu nunca pedi nada para Deus, tá?
Então, se você tiver revelação disso daqui, porque como que você vai ter revelação? Você vai ficar orando, lendo, falando, pensando, meditar e pensar. Pensar fundo, pensar, que ambarelocochá, ambarelekachá, lê de novo, fala alto, yambarelehachê, como que eu vou sair da miséria? Como é que eu vou sair do nada? Como é que eu vou sair? Só tenho o suficiente. Eu pago aluguel, eu pago o mercado pouco, né? Até nem dá muito. Eu pago, às vezes, gasolina, às vezes não. A conta da luz e do gás. E olha, gente, mal dá para ir pagar a internet. Às vezes eu pego dos outros a internet. Então, isso é suficiente? Não, isso não é a vida de Deus. Isso é medíocre. Sabe? Você ficar numa draga... Isso não é de Deus, gente. Não é para fazer isso que eles ficam fazendo aí, campanha de prosperidade, com BBB, só para você ficar dando dinheiro lá. Não é o caso. O próprio Deus falou para o Dave, na primeira conferência que eu fui em Belo Horizonte, quando saiu daqui de São Paulo para lá, eram 600 pessoas, ele ensinou bem claro lá. Ele falou, eu podia fazer a oferta que eu queria, que tinha gente que dava até casa. Mas um dia Deus falou comigo, não é assim que você é próspero e nem as pessoas. Primeiro que você não é próspero, porque você está tirando deles. Segundo, nem eles nunca vão ser prósperos, porque eles estão dando para você, porque é você que está chamando eles ali. Não fui eu que falei para eles darem para você. Então você não vai ser próspero também. Ele falou, agora você para, você vem ter comunhão comigo. Ele largou tudo. Aí ele ficou a zero, né? Porque daí ele não podia pedir. Não tinha nada. Levou lá não sei quanto tempo, né, que ele conta a história. Mas aí, quando ele chegou no lugar certo, ele começou a receber Deus, sem ele falar nada. As pessoas começaram a abençoá-lo. Então, você tem que aprender a andar com Deus. Como é que o dinheiro vai fluir? É bárbaro. É maravilhoso. Né? É para você não viver só nessa suficiência. Não é para você ter só o suficiente e ficar controlando. Porque o próprio Deus me ensinou um dia, ó, para de fazer conta na ponta do lápis, porque você não vai ter, mas eu tudo posso. Aquilo valeu para mim assim, ele falou isso para mim. Gente, a minha vida mudou. Você tem que ouvir Deus. Por que você não ouve Deus? Porque está ouvindo você. Gran, 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 gran. É só você. Bran, 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 o dia inteiro, dia e noite, dia e noite. Você não ouve Deus. Você não medita na palavra, você não lê Bíblia, você não ora em língua, você não fica quieto lá. Você fica só escutando você. É aí que é o negócio. Você não tem tempo para Deus, só para você. Aí pronto, você lê duas coisas lá e fica fazendo coisa na sua cabeça. Não é o caso. Tá? Então, isso aqui não quer dizer que nunca mais vai se passar na vida um momento de necessidade, alguma coisa, mas isso vem, mas você sabe como fazer e como você se posicionar em Deus para você ter. Porque coisas acontecem, como é que vai ser, mas Deus vem e supre, porque a tua fé está chegando aonde está Deus. E como? Na revelação que você tem de quem Ele é. Você tem que saber o coração do seu Deus, que Ele não está segurando nada de você. Tá? Então precisa ver, porque Deus tem que mudar o nosso coração, que nem eu dei, eu traduzi cartas, todas as cartas eu traduzi dele. E uma lá que ele fala assim, não pense que Deus vai te dar agora aqui 5 milhões, 8 milhões, 10, você vai enfiar no teu bolso e vai perder tudo, porque você vai andar na carne, é isso aí que você vai fazer. Então, Deus não vai te dar. Ele vai te dando aí um pouquinho para você viver mesmo, porque Ele não quer ver você sem nada. Porque você tem que mudar o seu caráter, para você saber comandar o seu dinheiro guiado pelo Espírito Santo. E fazer o que Deus quer. Vocês estão acompanhando? Então, precisa mudar tudo, andar com Ele mesmo. Que é o quê? O Espírito, a alma e o corpo. Não é a alma lá na frente, eu vou ganhar. Quantas pessoas que vêm aqui ganham tudo? A vida inteira foi isso. A pessoa vem aqui na igreja, tá com isso, fica orando aí, vamos orando, vamos lá. Começa a melhorar, vai, quando vê, quando a bolsa, as contas no banco ficou cheia de dinheiro, vamos embora. Não precisa mais de Deus. Deus sabe que vai fazer isso aqui, Deus é misericórdia. Entendeu? Então esse é o perigo, nunca vai saber depender de Deus.
Depende de si próprio. Depois vem a frustração e fica horrível, tá? Então, o que acontece? Até Jesus passou por um momento de falta de provisão, de suprimento, lá em João capítulo 6, que fala da multiplicação dos pães, né? Aí ele pregou o dia inteiro, foi aquela coisa, já estava escuro, e aí os discípulos vieram e falavam, Senhor, olha aí a multidão, já vai escurecer, já está escurecendo, ó. Melhor dispensar. Mestre, dispensa logo essa gente, porque nós não temos nada aqui para dar para eles comerem. E aqui perto também não tem nada para o que comer. Melhor despede eles para ir embora. Mas é bom dar ordem para Deus, né, gente? É bom, hein? Eita, mas não aprende, hein? Aí Jesus ficou escutando. Depois ele olhou e falou assim, mas o que vocês têm aí? Não tem nada aí de comer? Daí eles demoraram um pouco e vieram, tem isso aqui, ó, 5 pães e 2 peixes. Também o que é isso, né, Senhor? 5 pães e 2 peixes. Não dá nem para 5 pessoas. Que dirá para essas 20 mil pessoas que estão aqui? Né? Eles quiseram dizer isso. Eles aceitaram que não tinha jeito, que era pouco, que não tinha o que fazer. Com certeza eles aceitaram aquilo, que não era suficiente aquilo. E já querendo pôr na cabeça de Jesus. E você, como que você faz? Quando acontece que você começa a fazer as contas, ou já não aconteceu alguma vez, que nem acabou o mês, e está todo o compromisso lá para ser pago e tal, mas cadê o dinheiro que já foi? Você está olhando para o quê? Para nada do que você... É isso aí. Mas Jesus fez o quê? Com aqueles 5 pães e 2 peixes. Ele falou, me dá aqui. Ele simplesmente abençoou e agradeceu e abençoou, olhando para Deus Pai. E falou, agora vai e serve. E qual foi a resposta de Deus para esta atitude de Jesus? Diante da multidão, imagina 20 mil pessoas na tua frente. Né? Ou então, as tuas contas inteiras na tua frente. Aí ficou mais perto, né, a história. E agora? Eu vou perder meu apartamento, eu não tenho como pagar a prestação. Aí é duro, né? Eu já deixei de pagar não sei quantas, e agora? Ué, porque você está olhando para aquilo que você, igual a eles, isso que não vai dar. Você nunca olhou para Jesus, para ver como que ele vai agir para te abençoar. Mas qual foi a resposta de Deus? Foi a multiplicação. Foi Deus deu resposta para Jesus, porque Jesus tinha fé, porque a luz de Deus dentro dele fez ele saber quem era Deus, o Pai. O que o Pai fazia, o amor, a compaixão, a misericórdia, os cuidados de Deus com as pessoas. Deus tem cuidado sobre a sua vida, mas você não sabe receber os cuidados dele. Você quer ir com a tua força, você quer receber com o teu jeito, mas não é o que a Bíblia está dizendo aqui. E Jesus não falou nada, se era suficiente, se não era, nada, ele não falou nada. Ele simplesmente orou, agradeceu a Deus por ter aquilo e abençoou. Você tem que aprender a orar abençoando o que você tem, tá? Porque Deus falou para mim, antes da Marta nascer, esse ano, no fim do ano, ela vai fazer 40 anos, minha filha. Então foi há 40 anos atrás que Deus falou isso para mim. Você não fica fazendo conta na ponta do lado, porque você não pode, mas eu tudo posso. Confia. Quer dizer, Deus falou para mim, escuta, exerce a tua fé, faz o que está escrito aqui na Bíblia, se posiciona. E realmente, eu fiz. Sabe o que aconteceu? O Fernando, trabalhando nessa empresa, que ele trabalhou 20 e poucos anos nessa empresa, foi o único lugar que ele trabalhou, depois ele teve a empresa dele, que Deus que deu para ele. Aí ele veio e falou assim, Ana Maria, você sabe, eu comecei a orar diferente, que agora eu fui promovido,
o diretor dessa área aqui, da engenharia e comercial. Ele era bom para falar com as empresas, quando fechava os negócios, era ele que ia lá. Mas ele que sabia todo o projeto e tudo mais, que ele sempre trabalhou nisso, no projeto dos equipamentos. Então, esse que era que representava os americanos aqui, que era não sei como é que fala, ele era o cargo máximo lá. Falou, então agora você vai ser diretor desta área, você vai fazer as duas áreas. Você consegue? A da engenharia e essa do comercial. Porque é você que vai assinar tudo. Fechar, ele falou assim, eu aceito. Pois o salário dele subiu lá para cima e deu um carro zero. Você pode ir lá na Volks, escolher o carro, vai para fulano lá. Escolheu o carro que tinha sido lançado. Escolheu não, já estava lá pronto, só pegar. Então, se você andar com Deus, Deus tem cuidado de você. Você não sabe disso. Então, o negócio é você ir buscar, procurar Deus, saber quem Ele é. A Bíblia diz quem Ele é. Ele tem cuidado de você. Ele é teu Pai, você tem que saber que Ele é teu Pai celestial. Que Jesus falou, agora você não chama mais o Pai da terra de Pai, você chama Deus de Pai. Ele é teu Pai agora, nós nascemos de novo, Ele é o nosso Pai. Porque Ele é o Pai de Jesus Cristo. Aqui, de Jesus. E foi Jesus que nos salvou, tá certo? Então, essa resposta foi maravilhosa, porque foi ampla e suficiente, que é o que nós lemos aqui. Tem sempre tudo ampla suficiência. Não é o máximo? Ampla e suficiente. É o que Deus te dá. Ele me levou aos Estados Unidos 12 anos com a condição ampla suficiência. Gente, vocês não têm noção do que eu fiz. Vocês não têm noção. Mas eu criei. Eu busquei esse Deus, eu confessei, eu ficava com Ele dia e noite. Dia e noite. Mas Ele me deu em abundância. Ampla suficiência para eu levar minhas filhas. Os primeiros dias, a primeira vez, eu falei, vamos guardar um pouco, não pode gastar, sabe assim? Não pode, vai. Deus falou, não deixa tuas filhas passarem fome, vai comprar agora. Assim, atravessava a avenida, aquelas coisas grandes assim. Lá tinha um monte de restaurante. Italiano, não sei o quê, aquelas coisas de americano. Vai lá. Não, mas de noite nós não vamos lá não, porque de noite nós não queremos comer isso. Então eu chamava do hotel mesmo, ou então ligava lá em algum lugar para trazer. Você pode... Não é para deixar faltar. Porque nós somos medíocres. Não é esbanjar, mas não é para faltar. É maravilhoso. Você sabe como que você tem que proceder. Não é demais? Então, é isso que é ampla suficiência. Jesus teve. Então, qual que é o problema aqui dos crentes? Cegueira espiritual. Não enxergam Deus como o próprio Pai. Você tem que enxergar isso, você tem que ter essa comunhão com Ele. Gente, que jeito que nós compramos aquele apartamento na Avenida Genópolis? Que jeito? Toda tarde, eu fazia aquela oração, na hora que o Fernando ia falar aqui com o dono, que era aqui o cara de Alphaville, e o Fernando já estava trabalhando aqui. E eu pegava aqui, ia lendo salmos, glorificando a Deus e dizendo, Deus, você é o meu Pai. Você é o meu Pai. Então você já deu, você já fez. Todo dia. E aqui era um português também. Dono daquela empresa que é Empório, só de coisas importadas, que era na 7 de abril e no Iguatemi. Não sei se no Iguatemi ainda tem. Era deles, aquele que só vendia essas coisas, tudo de comida importada. E ele morava aqui no Residência 1. Aí, e ele conversando, ele falou assim, mas então eu vou fazer esse negócio. Pois um dia, foram 3 vezes que ele veio falar com o Fernando. No escritório mesmo, aqui que o Fernando trabalhava. Aí ele falou assim, mas sabe que meu advogado falou, mas escuta, seu fulano, isso aí, você não pode fazer esse negócio, porque esse negócio é negócio de pai para filho, não é isso que o senhor pode. Ele falou, não, mas é negócio de pai para filho que eu estou fazendo com ele, eu quero. Deus. Então, gente, Deus quis me dar. Deus que foi pôr no meu coração que Ele queria me dar, porque Ele queria que minha fé fosse crescendo.
Ele queria que a minha fé fosse crescendo para eu poder servi-lo, fazer o que eu fiz e o que eu faço agora. Estão acompanhando? E o homem fechou o negócio. Você tem que conhecer o seu Deus, que Ele é teu Pai. Mas isso leva tempo, você tem que estudar a Bíblia. Vocês escutam esses ensinos aqui, escuta. Você só escuta, né? Não digere, tem que digerir, tem que viver, tem que querer. Eu quis Deus acima de tudo. E quero. Essa que é a vantagem. Você tem que querer. Mas eu não estava querendo ter Deus para eu enriquecer e levar a minha vida. Não, de jeito nenhum. Quanto mais eu quis Deus, mais eu ia tendo o que eu preciso, ir além, e mais e mais. Nós já tínhamos uma casa na praia, e depois que a gente mudou para a Avenida Higienópolis, passou mais um ano, eu falei, eu não quero mais isso não. Não quero mais isso não, e depois, agora, eu estou indo na igreja, e eu tenho que tocar na missa às 3 horas da tarde. Gente, a missa do sábado, às 3 horas da tarde, antes era 6:30 da tarde. O povo ia mais naquele horário, porque também era aquelas coisas rápidas. Mas a das 3, ia 3 gatos assim, igual aqui. 3 gatos pingados. Depois que eu comecei a tocar lá, a igreja ficava lotada. O último canto da saída, o povo ficava do lado de lá, para ficar parado esperando. Era ungido. O padre, quando celebrava a Eucaristia, aquela hora, ele ficava vermelho, era o Espírito Santo. E o canto que eu cantava suave, um som maravilhoso, na igreja o povo chorava. A presença do Espírito Santo. Eu falei, eu não vou mais em praia, coisa nenhuma, sabe? Não quero saber não. Pronto. Eu queria Deus, é isso que eu quero, gente. Deus vai te abençoar, se Ele for tudo na sua vida. Até para quem Ele não é tudo, Ele faz, né? Não, Ele é maravilhoso porque Ele é bom. Mas depois perde, esse que é, gente. Acaba perdendo, porque esse beré daí para o mundo e perde. Agora, se você anda com Deus, você não vai perder, né? Você vai ter cada vez mais, tá? Então, a cegueira espiritual é porque a pessoa não vai buscar conhecer Deus. Você tem que conhecer Deus, conhecê-lo, esse Deus que é seu Pai, porque é com intimidade. Porque quando você tem intimidade com seu Pai aqui na Terra, você entra lá na tua casa e fala com Ele. Ou não? Lógico. Por mais bravo, ou sei lá, severo que seja o pai, quando tem aquele relacionamento de amor, é demais. Eu vejo a Marta com o Fernando, ela tem tudo que ela quer com ele, desde pequena. A Denise, vai lá, Marta, fala com o papai, pai dá. Ô pai, então, ela já chega assim, ô pai, então, vai dizer, não, Marta, agora não. Ai, pai, não, já falei que não. Aí pronto, ela virava as costas, lá, passava mais o mel. Ô pai, então pai, você vai, né paizinho? Você vai, né pai? Você não vai? Terceira vez, tá bom, Marta, vai, pode ir. Daí dava, entende? Ué, pode ser mais severo, você tem relacionamento, até hoje, o Fernando fala que tem o que ela quer. Ela tem o que ela quer do pai dela. Eu falo, Marta, isso não vai. Isso aí não dá, mas é melhor você falar com o chefe aqui, porque eu não sei. Mas o chefe na hora, não, pode dar. É isso. Mesmo que o teu pai seja um carrasco, ou nunca deu, ou sei lá, não interessa. Se você sabe se aproximar de Deus, que é o teu pai, Ele te dá. É mudar o teu coração, você não está abandonado nesse mundo. Você não está sozinho nesse mundo. Você está com Ele, por isso que eu não tenho medo. Deus vai me amparar até o fim, não tem essa. Não tem essa. Ele é o Deus. O dia que eu não tinha dinheiro para pagar as passagens, para ir para os Estados Unidos. Porque cada vez era uma coisa, era pegar dinheiro do telefone lá, ele me dava. Outra vez, aí ele pôs meu nome lá na empresa, 5% de uma, 5% da outra, não sei o quê. No fim, chegou lá, você tem que assinar isso. Você vai querer isso como? Em dólar, em real, você quer pôr no banco, você quer que eu traga o dinheiro aqui? Eu falei, não, você tem que me dar em dólar, né? Porque eu vou para os Estados Unidos. É isso aí, você vai para os Estados Unidos, pagar passagem e tudo mais. Tá, então na hora, ele ficou porque ele não queria que eu fosse. Aí chegou no dia, ele veio lá, tá aqui o dinheiro. Eu falei, beleza, catei tudo, uhul! Então, cada vez era uma coisa. E o dia que não tinha, estava na minha gaveta. O dinheiro. Correspondente em dólares, mas era reais. Era tudo nota de 50, um bolo assim. A Denise, mãe, eu abri a gavetinha do criado lá da cama, do lado do papai, que eu fui pegar não sei o que lá, sabe assim, nem sei o que ficava lá dentro. Acho que
pilha, nem sei, gente, umas coisas que nem sei. Sabe aquelas gavetas que tem cheio de besteira? Mas mãe, tem um bolo de dinheiro lá, que é isso? Eu falei, gente do céu, vai lá, deixa eu ver. Ai, meu Deus, vamos cobrir isso aqui, né? Porque está muito à vista, é só abrir, vamos fazer aleluia. E pus lá no fundo da gaveta, falei, ele vem já pegar, vamos ficar quieto. Não falei nada, um dia, a mulher, você tem que pagar a passagem. Ai, meu Deus, e agora? Eu orava e falava, Senhor, se ninguém trouxer, o teu anjo vai trazer. Para mim, eu creio em nome de Deus. Eu orava isso, se não aparecer um jeito, o seu anjo vai trazer esse dinheiro para mim. Eu creio em nome de Deus. É isso aí que eu orava, nas minhas orações. Com fé, que Deus ia fazer. É isso aí. Ninguém levou aquele dinheiro lá, apareceu. Paguei tudo, voltei, quando eu fui fazer as contas, era o mesmo valor. Taquei tudo em cima da cama, fechei a porta, falei, deixa eu contar aqui, porque é para volta. Daqui 4 meses eu tenho que voltar, vamos ver. Estava o mesmo valor. Nunca mais faltou, gente. E aí, depois de anos, eu falei para o Fernando essa história, falei, se eu soubesse, eu tinha pego, né? Não foi ele, foi ninguém. Você tem que saber que Deus é o seu Pai. Você tem que confessar do fundo do seu coração, você é o meu Pai. Não foi isso que eu fiquei liberta quando a Denise casou, que eu falei, você é o meu Pai. E você é o Pai dela. Aonde ela estiver, o Senhor vai cuidar dela. Aonde ela estiver, eu tenho certeza que o Senhor nunca vai desamparar a minha filha. E eu não vou me preocupar. Gente, eu nem penso, eu nem me preocupo. Elas nunca me ligam, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Não tem isso. Não passa problema para mim. Nem para o Fernando. Tá? Então, às vezes esse negócio de dificuldade financeira vem de um modo de como a pessoa foi criada, o ambiente, sei lá, se sofreu, se aconteceu coisa, nem sei. E isso ficou tão fundo na cabeça que a pessoa não consegue ficar liberta daquilo. Por isso que tem que meditar na palavra de Deus, porque não acredita que Deus é Pai, porque já fui depender de pessoas e não deu certo, mas agora tem que mudar a mente, porque não vai depender de pessoas, nem de governo, porque você pode receber do governo, mas é Deus que está por detrás, porque quem está te abençoando é Deus, porque senão nem o governo faz. Então é isso aí, não fica confiando assim de tudo, porque tudo de ruim pode acontecer. Agora, se Deus está por detrás, Ele vai tomar conta, porque Ele é Deus. Está valendo? Que a pessoa, ela põe força no que ela recebe mensalmente. Não, força é Deus, porque Ele está abençoando. É isso que você tem que chegar nesse lugar. Então, não adianta esse negócio de ficar confessando, nem está acreditando. Então, está perdendo tempo, né? Porque tem a prática da confissão, ou seja, declarar o que você quiser, a palavra. Mas nem acredita, você tem que buscar acreditar que Deus é o teu Pai, que Ele te ama e Ele quer cuidar de você. Ele quer, Ele tem cuidado. Você é que não deixa. Então, Deus não pode fazer nada, tá? Nós temos que, então, buscar esse Deus para tomarmos as atitudes certas, de filhos. Você agrada a Deus quando você está com Ele.